A tier list de hoje é muito simples. Quais foram os jogadores que mais decepcionaram ao longo dessa temporada de NBA? Passando rapidamente pelas nossas prateleiras, né? Não é pra tanto, significa que até pode ter jogado um pouco abaixo da média dele, mas não chega a preocupar. Ao contrário de preocupa um pouco, jogadores que tiveram um desempenho realmente que pode ser um pouco preocupante a longo prazo, não desempenharam de acordo com as habilidades deles. Acima a gente tem aqui, não engana mais, jogadores que só decepcionam realmente quem ainda se ilude com eles, e no máximo 3 aqui vão ser coroados como as maiores decepções dessa temporada de NBA. Bora lá? Começando aqui pela ordem aleatória, com o Austin Reaves. Austin Reaves que teve uma temporada, né, no começo e meio ali, que foi muito boa até, talvez até superando expectativas, mas pelo que ele não apresentou nos playoffs, eu acho que preocupa sim um pouco. Não à toa eu não vejo mais o futuro promissor entre o Austin Reaves e o Los Angeles Lakers nessa construção de elenco atual. Acho que assim, jogou muito mal dos dois lados da quadra na série contra o Minnesota Timberwolves. Para mim, preocupa sim o desempenho que o Austin Reaves teve no final da temporada. Joel Embiid, por enquanto eu vou deixar aqui, lembrando que no final a gente seleciona as grandes decepções. Eu acho que nesse momento ele não engana mais. Mas mesmo a gente sabendo do histórico de lesões que ele já teve várias outras temporadas aí que ele jogou machucado, passou bastante tempo no departamento médico, mas ele jogava ali, 50 jogos de 82 que fosse. Nessa temporada, assim, é difícil até lembrar de algum jogo em que o Joel Embiid estava em quadra e fez algo de relevante, de fato, foi muito decepcionante. Passando pro Luka Doncic, eu acho que no caso dele não é pra tanto. Começou a temporada assim, meio fora de forma, foi entrando também no ritmo, depois teve problemas físicos, passou um tempo machucado ainda em Dallas, depois teve que se mudar de time, foi toda aquela comoção. Então eu acho que no fim das contas, além de tudo, o Lakers não conseguiu ajustar o elenco depois da chegada dele para de fato ter um encaixe muito bom. Por exemplo, não tinha um pivô, que é sempre uma peça importante pro jogo do Luka, ter um cara para ser um parceiro de pick and roll. Por tudo isso, eu acho que sim, ele jogou abaixo do nível dele com certeza, mas não é para tanto. De'Aaron Fox, pra mim, ele entra próximo dessas duas aqui. Eu não sei exatamente qual eu vou botar ainda, vou pensando um pouco, mas eu acho que o caso dele é o seguinte: não jogou bem quando teve lá no Kings, estava, assim, insatisfeito, não à toa ele pediu pra ser trocado, né? Mas o começo dele no Spurs eu achava já que de cara já seria um pouco mais promissor imediatamente do que foi. Apesar disso, eu acho que assim, como teve muitos poucos jogos, né, dele com o time completo, com o Wembanyama e tal, eu vou deixar ele no não é pra tanto. Eu ainda acho que tem tudo pra esse encaixe dele lá no San Antonio Spurs ser muito melhor do que foi nesse começo. No caso do LeBron James, eu também tenho dificuldade de ranquear ele entre essas duas. Eu acho que eu vou deixar ele não é pra tanto, simplesmente pelo fato de que, assim, não tem como a gente exigir muito mais do que isso também num cara que já tá nessa idade. Ao longo da temporada regular, eu acho que ele foi muito bem, mas assim, muito bem mesmo. Talvez a melhor temporada regular dos últimos 3 anos. Mas na série contra o Timberwolves, muito, muito mal. Dizem também que ele tava machucado, né? Mas eu achei o desempenho dele muito abaixo. Também tava se escondendo do jogo em alguns momentos, deixando o Luka tentar resolver tudo sozinho. Achei decepcionante, mas por tudo que a gente já viu dele na carreira inteira, por ele já estar com essa idade mais avançada, eu não acho também que é pra tanto. Bam Adebayo, ao longo da temporada inteira, eu acho que foi um dos caras que jogou mais abaixo do nível ideal dele. Preocupa, mas também não é tudo isso, eu acho. Acho que muito da queda do jogo dele, principalmente ofensiva, teve a ver com a saída do Jimmy Butler, e quando ele não tava lá também teve várias tretas, não tava jogando 100% com a vontade lá em cima, como de outros momentos. Eu acho que tudo isso dificulta muito o jogo ofensivo do Bam, né? Ele precisa de alguém também para catapultar o jogo dele. A saída do Kyle Lowry também pegou muito. E a própria ascensão do Tyler Hero não é exatamente esse parceiro de ataque para o Bam idealmente. Então eu acho que foi mal, decepcionou, mas não chegou a ser essa das maiores decepções. Devin Booker jogou muito abaixo do nível dele. Acho que é um candidato a uma das grandes decepções, sim, dessa temporada. Porque apesar do Suns ter sido uma bagunça, né, a gente sabe disso, o nível individual dele, em vários momentos, estava muito abaixo do que a gente está acostumado na carreira dele. Anthony Davis, dá para entrar tranquilamente aqui no não engana mais. A questão é, quando ele esteve saudável, ele estava jogando bem sim, principalmente nos momentos que ele conseguiu jogar um pouco mais lá em Dallas, teve um desempenho bom.
mas nessa altura do campeonato não dá mais para se iludir achando que ele vai estar bem fisicamente. Nico Harrison devia entender isso também. O Jalen Green é um caso bem curioso que a gente vai ter que pensar talvez mais tarde também. Fato é que ele, a essa altura do campeonato, é difícil até você se surpreender com a oscilação de desempenho dele. Já virou meme o fato dele fazer, às vezes, 40 pontos num jogo e 4 no jogo seguinte. Eu acho difícil deixar ele aqui, também difícil deixar ele aqui, talvez tenha vaga aqui em cima. Por enquanto, eu vou deixar no preocupa um pouco. Eu ainda acho que existe um horizonte para o futuro dele de conseguir finalmente estabilizar o rendimento e se tornar um jogador de fato consolidado, como uma estrela que seja. Mas por enquanto, decepcionante. O Bradley Beal, gente, com todo respeito, só cai na dele atualmente quem quer, né? Pelo amor de Deus. No caso do Kevin Durant, eu acho que pode preocupar um pouco, mas eu inclino mais pro não é pra tanto. Eu acho que ele estava muito sobrecarregado, principalmente defensivamente nesse time do Suns. Eu achei que o Suns iria se encaixar melhor essa temporada do que na última. O desempenho péssimo deles enquanto time foi decepcionante pra mim, mas eu acho que de todos os jogadores do elenco, o menos culpado é o Kevin Durant, apesar de sim estar sendo, na verdade, esses 2 últimos anos, muito abaixo dele em comparação ao que a gente viu nos melhores momentos do Kevin Durant, ou menos até naquela passagem do Brooklyn Nets. Paul George é candidatíssimo à prateleira de maior decepção, mas tem um meu contraponto também. Eu, nos 2 últimos anos de NBA, assim, já não caio mais no papo do Paul George nem um pouco. Achei um absurdo essa contratação dele lá pro Philadelphia, com o valor e a extensão de anos de contrato que deram pra ele lá. Pra mim já era um cara que tava em queda, mas assim, esse nível de queda, vou confessar também que nem eu esperava. DeJounte Murray, que decepção é o DeJounte Murray. Eu vou fechar a prateleira de cima posteriormente, mas eu vou deixar já. Pra mim, DeJounte Murray entra como uma das maiores decepções dessa temporada, porque não apenas ele quase não conseguiu jogar, teve vários problemas de lesão na temporada inteira, mas quando ele jogou, parecia um cara absolutamente comum da bola, e não alguém que já teve nível próximo de All-Star, já foi All-Star, né, mas tinha um rendimento muito maior, e mesmo defensivamente, que sempre foi o melhor lado da quadra dele, jogando muito, muito abaixo, pra mim, uma das grandes decepções dessa temporada. Kyle Kuzma, essa altura do campeonato, gente, cai na dele quem quer. Pra mim, ele é o epítome dessa geração atual de jogador que bota número alto em time ruim, mas quando vai para uma equipe minimamente competitiva não consegue fazer muita coisa. O Zion Williamson pode também muito bem entrar nessa prateleira que não engana mais. Estamos chegando num ponto da carreira dele que também cai quem quer, não consegue ficar em quadra, quando entra também, de vez em quando não tem minimamente rendimento que se esperava dele, é um candidato à prateleira ali de cima também. O Ja Morant, eu acho que preocupa um pouco sim. Tudo bem que ele estava voltando de lesão, claro que não ia chegar voando do mesmo jeito de antes depois de romper o ligamento do joelho, mas acho que levando em conta o fato de que ele perdeu muitos jogos e quando jogou, às vezes não estava ali no rendimento que se espera, né, dele, acho que cabe com certeza aqui no preocupa. O Klay Thompson é um caso curioso também, eu vejo ele em algumas prateleiras aqui, vou deixar por enquanto no não engana mais, eu acho que ele é um caso um pouco diferente desses outros, mas o rendimento que ele teve nesse ano de Dallas Mavericks foi muito abaixo do que eu esperava. Beleza, teve várias mudanças importantíssimas dentro do time, dentro do elenco, sim, mas quando ele estava lá com o Luka Doncic, com o Kyrie Irving jogando ainda, rendimento muito abaixo do que dava para esperar, mesmo de um cara que já tá nesse momento da carreira. O mínimo que dava para esperar era um desempenho um pouco melhor dos dois lados da quadra, um pouco mais de acerto de arremesso, e isso ele não mostrou minimamente ter um nível de um 3&D de elite da liga, que era o básico que se esperava dele no elenco mais encaixado para receber ele. E o caso do Trae Young, eu acho que preocupa um pouco sim. Mostrou um pouco mais de vontade em passar a bola, não ficar, né, segurando a bola 24 segundos do relógio, tentou defender num nível um pouco melhor do que o habitual dele também, mas pra mim preocupa, já tá tendo queda de pontos há algumas temporadas, essa também não foi uma das melhores temporadas de pontuação dele, e como eu disse, o aproveitamento de arremessos muito, muito baixo, e além de tudo um desempenho muito ruim também ali naqueles momentos mais decisivos do play-in. Poderia estar também no não é pra tanto, mas eu vou deixar no preocupa um pouco. Então, para coroar as nossas maiores decepções, além do DeJounte Murray que eu já deixei aqui,
Primeiro, o colega de time dele, Zion Williamson, a definição da palavra decepção. E embora a gente tenha vários nomes possíveis para fechar a nossa categoria de grandes decepções da temporada, acho que os grandes concorrentes são a dupla do Philadelphia 76ers. Mas acho que mesmo eu não tendo nenhuma expectativa grande com relação a ele, nem eu conseguia prever 16 pontos em eficiência ruim vindo do Paul George. Acho que é o concurso, assim, ao redor da NBA, que ele foi o cara mais decepcionante de maneira geral ao longo da temporada. Deixa aí embaixo o que você concorda e o que você discorda. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like também. Fica de olho que todo dia tem conteúdo novo saindo, beleza? Um abraço, é nóis!